Bom dia a todos. Vou falar sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu parei ontem na página 552. Então eu vou ler assim. No Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Deus havia professado: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis. Tu és o Filho de Deus, Filho de Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absorver os pecados, pronunciar juízos, doutrina e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos, particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Um antigozo de Deus, a transfiguração. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Mestre, começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto, que era necessário ele ir a Jerusalém e sofrer muito, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro repele este anúncio. Os demais também não o compreendem. Nesse contexto, situa-se o episódio misterioso da transfiguração de Jesus, sob um alto monte, diante de 3 testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Apareceram Moisés e Elias que falam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Por um instante, Jesus mostra sua glória divina, assim confirmado a esta confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado o sofrimento do Messias, a paixão de Jesus e, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota Trinitas, apparaio, Pater in você, Filhos in homine. A Trindade inteira aparece o Pai, na voz, o Filho, no homem, o Espírito, e
e na nuvem clara. Vós vos transfigurastes na montanha e, portanto, eram capazes vossos discípulos contemplaram a vossa glória. Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendesse que a vossa paixão era voluntária e anunciaste no mundo que sois verdadeiramente a irradiação do Pai. No limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração, pelo batismo de Jesus, declarantum fuit, em latim, essa parte. Ele foi manifestado o mistério de sua primeira renegação, o nosso batismo. A transfiguração é o sacramento da segunda renegação, a nossa própria ressurreição. A nossa própria ressurreição. Desde agora, participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que age no sacramento do corpo de Cristo. A transfiguração nos dá seu antegozo da sua vinda gloriosa do Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Ela nos lembra igualmente que é necessário passar por muito sofrimento para entrar no reino de Deus. Ainda não tinha compreendido isso, desejava viver com isto, sobre a montanha. Ele a reservou isto. Pedro, para depois da morte, mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, sacrificado na terra. A vida, desce para se fazer matar. O pão desce para sentir a fome. O caminho desce para se cansar na caminhada. A fonte desce para ter sede, e tu recusas a sofrer. A subida de Jesus a Jerusalém. Quando ia se completando o tempo para ser levado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Com essa decisão indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Isso lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia, persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Quantas vezes quis eu reunir todos teus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas não quiseste? Quando Jerusalém está à vista, Jesus chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo de seu coração. Se tu também compreendesse hoje o que podes te trazer a paz, se tu também compreendesse que hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondendo os teus olhos. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Como Jerusalém ia acolher seu Messias, embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-la ao rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como Filho de Deus, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer: salva-nos, dá a salvação. Ora, o Rei da Glória entra em sua cidade montado de um jumento, não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, o sul do seu reino nesse dia, não às crianças e aos pobres de Deus, que o aclamavam com os anjos e anunciaram aos pastores a aclamação dele. Bendito que vem em nome do Senhor. É retomada pela igreja de santos.
da liturgia eucarística para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vida do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração, Domingo de Ramos, que a liturgia da Igreja abre a grande Semana Santa. Resumindo, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição constituem a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos.